Eu quero dizer para a igreja que, de fato, eu tenho muita coisa a falar para essa congregação aqui, mediante a palavra e mediante aquilo que Deus tem me feito entender ao longo do culto. Primeira coisa que eu quero dizer aqui: quem aqui com força, com esforço, vai dar atenção à palavra do Senhor? Diz assim com a sua mocinha: se esforce, se esforce. Primeira coisa que eu queria dizer aqui nessa noite: eu não sei se você observou, mas eu observei que o tempo todo Deus tem falado através de cada um que veio aqui sobre Jesus. Alguém observou isso? Alguém observou que do começo do culto até esse momento Deus tem falado a palavra Jesus, 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 Jesus? E é sobre Jesus que eu vou pregar nessa noite. Eu fiquei muito maravilhado, muito feliz, porque o tempo todo eu tenho ouvido o nome do Senhor Jesus aqui nesta casa. Então eu vou pregar nessa noite sobre o Senhor Jesus. Primeiro, eu queria dizer para a igreja que também é muito importante a gente entender: é o beabá do crente, é o beabá do entendimento da Bíblia. Nós temos que entender que o Antigo Testamento, Pentateuco, livros históricos, e aí até a vida do Messias, apontavam para Jesus. Os salmos, os profetas, a lei, tudo apontava para a pessoa do Senhor. Então não tem como fugir desse caminho que já está estabelecido por Deus. É Jesus do começo ao fim na vida do ser humano. Não tem como fugir, não tem como dar um escape. Ou é Jesus, ou é Jesus. Com Jesus tem vitória, tem salvação. Sem Jesus não tem vitória, não tem salvação. Eu vou pregar sobre o julgamento do Senhor, a parte que Jesus foi julgado. Eu queria dizer para a igreja que tem muitos temas a ser tratados na igreja, muitos temas, variados temas, principalmente no que diz respeito à doutrina. A igreja, ela cresce, a igreja, ela evolui, a igreja, ela avança debaixo de uma doutrina. Então a parte doutrinária da igreja é um campo vasto para ser falado. Mas tem um tema, é mais importante para ser falado, inclusive é o tema de hoje, do que a pessoa do Senhor Jesus. A pessoa do Senhor Jesus é o melhor tema, é o maior tema, é a chave de ouro de Deus para a nossa salvação, para a nossa conquista, para a nossa vitória. E o apóstolo Paulo ressaltou isso quando ele foi em Corinto, a terra do saber humano. Você vai entender onde eu quero chegar. A terra da filosofia, a terra do conhecimento, onde os homens se orgulhavam do conhecimento, um elogiava o outro, quando viam o conhecimento aplaudiam, se reuniam para ouvir os oradores, os filósofos. Paulo ali contrariou aquela ideologia. Paulo falou assim: olha só, quando eu estava no vosso meio, não falei de filosofia, não falei de sabedoria, não falei de conhecimento, não falei de coisas maravilhosas ao vosso entendimento. Eu falei de Jesus e Jesus crucificado. Eu falei de Jesus e Jesus crucificado, porque essa é a base da nossa salvação. Jesus crucificado. Eu queria que nessa noite, eu tenho certeza que todos aqueles que tiverem de coração aberto vão sair daqui amando mais a Jesus, abraçando mais o Senhor Jesus. E eu percebi pelo louvor que ele tem falado que ele quer ser prioridade na minha e na tua vida, independente do momento, independente da circunstância, na bênção, fora da bênção, na conquista, fora da conquista, na hora da colheita ou na hora do plantio. Ele quer ser prioridade. Disso Deus não abre mão. Deus não abre mão. Se você observar a história dos homens e mulheres, regra básica, eu estava outro dia estudando e vi isso, já tinha isso no coração, mas quando você estuda e vê, aquilo não te confirma. A regra básica para o chamado, a regra básica para a vocação de um homem era fazer Deus a sua prioridade. Foi a regra no meio dos profetas, foi a regra no meio dos reis, foi a regra no meio do povo, foi a regra que Deus usou para Abraão, igreja. Qual foi a regra básica do chamado de Abraão? Abraão, sai da terra, vai para onde eu vou te mostrar. E Abraão abraçou de peito aberto aquela palavra e fez de Deus a sua prioridade. Então nessa noite, tu tem teus problemas, tu tem tuas adversidades, mas faz de Jesus tua prioridade, porque no tempo certo Ele vai te fazer vencedor. Vencedor você já é no mundo espiritual. Vencedor você já é diante do adversário. Vencedor você já é porque você hoje vive
e vive com Cristo. Então Paulo pegava Cristo crucificado. Entrando no texto, nós vimos a sentença do Senhor Jesus diante de um tribunal romano, diante de uma sentença dada pelo tribunal religioso de Israel. Agora, interessante que eu dei uma esmiuçada. Eu estou preparando essa mensagem devagarinho há 2 semanas. 2 semanas ruminando essa mensagem. Logo após o convite do pastor Cássio, essa mensagem entrou com um flecha no meu coração. Eu questionei a Deus, mas não pude fugir do tema, porque quem sabe da necessidade da noiva é o noivo. Quem sabe da necessidade da obra é Deus. Quem sabe que você precisa ouvir isso é o Senhor, não é eu, não é o pregador. Interessante que, se a gente olhar para o julgamento de Jesus, para o sofrimento de Jesus, para o escárnio de Jesus, para a forma dolorosa que o Mestre passou até chegar à ressurreição, a gente fala assim, que injustiça, que crime terrível, que injustiça sofreu o Senhor. E de fato foi uma injustiça. Só que tem um porém, tinha um projeto maravilhoso estabelecido para o Senhor cumprir. Independente da injustiça, guarda isso no teu coração, porque Deus vai desenrolar lá na frente. Independente da injustiça, independente do escárnio, independente do deboche que você aplica na tua vida, tem um propósito maior por trás. Independente da perseguição, independente da porta fechada, da dificuldade, daquilo que você está passando, tem algo maior atrás disso para você viver lá no futuro. Jesus foi conciso, reto e verdadeiro. Ele falou, eu vim para o mundo para dar minha vida pelos pecadores. Ele falava isso de forma aberta. Só que até Mateus 16, Jesus falava por parábolas. Jesus falava por enigma, do modo de que o discípulo entendia, não de forma plena, mas os inimigos não entendiam. Ao ponto de Nicodemos falar, eu sei que tu és mestre. Ele falou, se você não sabe é de nada, porque tu tem que nascer. Jesus não buscava bajulação nem elogio. Jesus buscava o que o nosso pastor está falando aqui, um coração aberto para Ele. Então, se você aqui nessa noite, nesse culto de quinta, tiver de coração aberto, isso basta para Deus. Se você tiver com o coração atentado à voz do Senhor, bastou, sai com a tua vitória. Não precisa de revelação, não precisa de profecia, não precisa de chave dourada, de prata, não precisa. Está com o coração aberto, sai com a tua vitória. Está com o coração aberto, sai com a tua bênção. Está com o coração aberto, sai com 2024 de conquista garantido. O caminho do Senhor Jesus estava traçado. Interessante que João Batista deu o testemunho dele. E aqui eu vou falar sobre 3 testemunhos que deram a respeito de Jesus. João Batista falou, esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está traçado o caminho de Jesus. E Caifás, em João capítulo 11, versículo 48 ao 50, disse, vocês estão pensando no que vai fazer com o Nazareno? Vocês estão pensando no que vai fazer com aquele homem que curou Lázaro, ressuscitando? Porque a ressurreição, depois os irmãos procuram saber, a ressurreição de Lázaro foi o ponto culminante da revolta dos fariseus, saduceus e escribas. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele falou assim, chega, tem que parar esse homem, tem que botar um final na vida, na história desse Galileu. E ali Caifás disse, vocês não estão entendendo nada, é melhor que um morra em favor da nação. Então, se você observar, João Batista está falando, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sumo sacerdote, mesmo corrompido, mesmo no pecado, mesmo caído, profetizou pela boca do Senhor. É melhor um que morra em favor de uma nação. Eu quero te dizer aqui da parte do Senhor, sem muito malabarismo, um morreu para você estar vivo. Um morreu para você estar de pé. Um morreu para você estar aqui hoje, recebendo a palavra de Deus. Agora, interessante ainda, que se a gente pegar a história de Cristo, está lá 2000 anos atrás. Aí você para aplicar na sua vida é um pouco difícil, porque você não está no contexto de Cristo, você está no contexto do século 21, da modernidade, o contexto da facilidade, o contexto do tudo pode, o contexto do faço o que eu quero, o contexto do eu quero fazer, eu faço. Então fica um pouco difícil. Mas Deus me lembrou aqui, quando Paulo, quem aqui é crente levanta a mão? Aleluia. Pode levantar a mão. Quem não levantou
botou amém. Quando Paulo estava orientando a Timóteo, que era crente, que era um obreiro, Paulo disse uma coisa muito maravilhosa. E eu quero declarar que eu não consegui entender a profundidade do que Paulo disse. Paulo, quando estava orientando a Timóteo no capítulo 6 da primeira epístola, Paulo falou assim: Timóteo, cuida da justiça, cuida da piedade, cuida do teu testemunho, dá exemplo. Timóteo, anda na verdade. Timóteo, faz o que é certo. Timóteo, não anda no meio de grupinho. Timóteo, não anda no meio de vã filosofia. Timóteo, guarda a doutrina. Timóteo, prega mesmo sozinho, perseguido. Aí Paulo usa um argumento. E por favor, leve esse argumento para a tua vida. Paulo diz assim: lembra de Jesus Cristo, que deu bom testemunho diante de Pôncio Pilatos. Lembra de Jesus Cristo, que deu bom testemunho diante de Pilatos. Quando eu li essa palavra, eu falei assim: meu Deus, Pilatos era um ímpio. Pilatos não conhecia Deus. Pilatos não ligava para Deus, não ligava para a religião, mas o Senhor sendo julgado por um ímpio, o Senhor sendo julgado por um tribunal corrupto, o Senhor sendo julgado de forma injusta. E eu comecei aqui dizendo que era de forma injusta, mesmo assim, se segurou na firmeza do Senhor e deu um bom testemunho da verdade. Deus quer que nós, independente de qualquer coisa, demos um bom testemunho da verdade. E sabe qual é o teu exemplo? Jesus Cristo. Teu exemplo é Jesus Cristo, que foi obediente. Agora, as acusações, e aqui eu fiquei profundamente cativado por isso. Porque é muito interessante que quando a gente pensa no sacrifício de Jesus, a gente se comove, a gente fica triste. Mas se a gente entender a profundidade daquilo que Deus fez na pessoa do Senhor Jesus, eu peço sua atenção aqui, não vou enfadar os irmãos não. Quando a gente pensa na profundidade do papel de Cristo na minha e na tua vida, porque eu não sei você, mas eu estou aqui por causa de Jesus, literalmente, pregando por causa de Jesus, caminhando por causa de Jesus, fechando os olhos para o problema por causa de Jesus. Meu Deus! Quando você coloca na balança a inocência do Senhor e a tua culpa, você se constrange, você se sente nada, você vê que de fato foi Jesus que te escolheu, não foi você que escolheu ele não, porque a gente é malvado, a gente é perverso, a gente é inclinado para o mal, e o Senhor foi julgado inocentemente. Agora interessante, o inocente em favor dos culpados, o inocente em favor daqueles que mereciam a sentença. Observe, Jesus era inocente diante dos sacerdotes, foi julgado. Jesus era inocente diante dos romanos, foi julgado. Jesus era inocente diante do povo, foi julgado. Jesus era inocente diante de você, mas o teu julgamento, ele levou para você ser absolvido. Em base a isso que eu quero dizer para a igreja nessa noite, que você venha trazer à sua memória que o Senhor inocentemente foi julgado pelas tuas culpas. Hoje é culto de libertação, e não há maneira mais maravilhosa de ser liberto através da consciência que você é culpado, você merece tudo aquilo que está escrito na palavra, mas nada acontece por causa da justificação de Cristo na tua vida. Eu mereci a morte por causa do meu pecado, você merecia a morte por causa do seu pecado. Você está morto? Não, você está vivo por causa de Jesus. Você merecia colher tudo aquilo que no passado, outrora, foi lido aqui. Eu observo tudo o que acontece no culto. A palavra aqui foi Efésios 2. O que diz Efésios 2? No tempo em que vocês andavam segundo o príncipe da potestade do ar, segundo os filhos da desobediência, e era por natureza filho da ira. Mas agora sois povo de Deus, mas agora são família de Deus, mas agora estão assentados nas alturas com Cristo. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando que por causa da inocência do Cordeiro, por causa da justiça do Cordeiro, por causa da graça do Cordeiro, hoje você senta com Ele acima das estrelas do céu. Se isso não for para toda glória, eu não sei o que é para toda glória.
Você está sentado na região celestial com Cristo. Você está sentado com Cristo na região celestial. Mas pregador, eu caio, eu falho, eu peco. Não tem problema. Não tem problema. Para cada acusação do teu inimigo, porque quem te acusa é o inimigo. Se tem irmão acusando, não esquenta não. É o inimigo na pessoa do irmão. Se tem acusação contra a tua vida, não tem problema. Tem diversas cláusulas no tribunal de Deus que te absorve se você estiver agarrado com o Senhor Jesus. Se você estiver firmado com o Senhor Jesus. Culpado diante dos homens. Pelo quê? Basicamente 2 motivos. Primeiro, o motivo religioso. Blasfêmia. Ele disse que era filho de Deus. Ele disse que era o Messias prometido por Moisés, prometido pelos profetas que viriam e sarariam a terra de Israel. Os sacerdotes falaram, ele é blasfemo, ele é culpado. Mas ele não era. Ele não era. E por que foi culpado? Era o plano de Deus. Aquele que era culpado por aqueles que não são. Você tem noção da profundidade disso? Aquele que era, você sabe da história. Jesus era e é e será. Aquele que era sendo julgado, sendo condenado por amor àqueles que não são. Porque nós não éramos. Nós somos agora, porque ele era, e mesmo assim abriu mão de tudo por amor de você. O caminho da libertação. O caminho da libertação que eu estou querendo trilhar. Por que eu falo querendo? Porque todo dia a carne me leva para outro caminho. O caminho do pecado. O velho homem. Mas o caminho da salvação que eu estou querendo trilhar é o caminho que eu quero enxergar Jesus na minha frente. O caminho da salvação que eu estou me esforçando para trilhar e estou trazendo uma palavra de Deus para a vida dos irmãos é o caminho que olha sempre para Jesus. É o caminho que lembra sempre de Jesus. É o caminho que faz de Jesus o seu maior exemplo. Segundo o crime que Jesus foi acusado: insubordinação contra o Império Romano, sedição contra o Império Romano. Por quê? Porque ele falava que ele era rei. Ora, igreja, ele não era o Messias? Era. Ele não era rei? Era. Só que aqui tem uma revelação maravilhosa. Ele é... Oh, meu Deus do céu, vou falar isso aqui. Ele era Messias? Era. Mas foi julgado como um blasfemo. Ele era rei? Era. Mas foi julgado como um suposto, um usurpador de trono. Agora, ele era Messias e ele era rei, não para o sacerdote, não para Roma, mas para os pequeninos que estavam sempre diante dele, ouvindo os seus ensinamentos e crendo na sua palavra. Aleluia. Ele é Messias para quem quer. Ele é rei para quem quer. Ele é Messias para quem conhece ele como Messias. Ele é rei para quem conhece ele como rei. Quem não conhece, não tem problema. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor: se ele é Messias e você crê, tem salvação para você. Se ele é rei e você crê, tem um reino preparado para você. E Pilatos estava muito bem alinhado com os sacerdotes. Estou partindo para o final. Que ele perguntou para o Senhor: tu és rei? Jesus disse: tu pergunta isso de ti ou pergunta porque ouviu falar? Aí ele fala assim: eu não sou judeu, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Aí Jesus disse: o meu reino, e aqui a cereja do bolo para mim não enfadar os irmãos, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Aplicação para a igreja: se o reino do Senhor, se o reino de Jesus não é deste mundo, por que é que você faz planos, perde paciência, fica ansioso, fica preocupado com as coisas da terra, que a traça, a ferrugem e o ladrão rouba? Se o reino de Cristo não é desse mundo, se ele não tem governo nesse mundo, perpétuo, permanente, por que é que você se preocupa com tudo? Por que é que você se preocupa com as oportunidades? Eu já vivi isso. Por que você se preocupa com as portas? Por que você se preocupa com o dinheiro? Por que você se preocupa com os bens materiais, se ele já deu declaração, evidência de que ele não tem reino nesse mundo? Muito pelo contrário, ele falava assim, ó: o príncipe deste mundo está vindo e a sua hora é chegada e eu não tenho parte com ele. Então Jesus quer que você faça dele a sua prioridade.
O reino dele não é desse mundo. O reino dele é o reino eterno. Eu tenho falado isso desde o ano passado e vou continuar falando, porque eu não sei do meu futuro. Pode ser hoje a minha última noite. Pode ser minha última mensagem. Então eu quero garantir a minha entrada no reino, onde as ruas são de ouro, o mar é de cristal, as paredes são de pedras preciosas e há uma verdadeira adoração por toda a eternidade. Isso tem que te cativar. Isso tem que te movimentar. O carro, a casa, se ele quiser, ele te dá. E não vai te dar porque tu faz por onde, porque você não faz por onde. Vai te dar por graça, vai te dar por fidelidade, vai te dar porque quer te honrar, vai te dar porque quer te fazer uma referência para outros. Fechando, Pilatos perguntou: o que é a verdade? A Jesus disse: eu vim para cumprir o meu testemunho. Agora, interessante para os irmãos entenderem. Primeiro, testemunho de que o reino dele não é dessa terra. Segundo, ele revelou a natureza da sua missão. Agora, interessante, como é que o povo de Deus é chamado? Sem ser crente, é chamado de Se o povo de Deus, nós aqui somos chamados de crente de forma pejorativa no mundo e de cristão de uma forma de deboche, e Jesus veio para cumprir uma missão, logo entende-se que nós também viemos cumprir uma missão. Se nós somos chamados de cristãos, seguidores de Cristo, e Cristo veio para sofrer por os perdidos, logo entende-se que nós vamos sofrer pelos perdidos. Se nós somos chamados de cristãos e Cristo veio para ser perseguido até a morte, nós também estamos debaixo de uma perseguição que até mesmo pode ser até a morte. Então, não negue a natureza da sua missão. Não negue a natureza do seu chamado. Não queira somente os aplausos. Não queira somente os elogios. Se te falar que tu é homem de Deus, glória a Deus. Se não falar, Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Para encerrar, Jesus deu testemunho da verdade. Isso aqui é necessário na nossa vida. Porque se eu subir no púlpito e não falar da verdade, estou desqualificado para o ministério. Se eu subir no púlpito, olha só, entenda bem. E aqui eu não sei o que está acontecendo nessa vida não. Se eu subir no púlpito e não pregar a verdade, aí na verdade tem duas vertentes. Olha só que coisa tremenda. Eu falo isso desde quando eu tinha 17 anos. O primeiro entendimento que Deus me deu quando eu comecei a pregar foi esse que eu vou falar aqui agora. E eu sinto a autoridade na minha vida para falar isso. Quando eu me converti, logo eu entendi o que era justiça. E a justiça se revela de duas maneiras: o amor de Deus para aqueles que o aceitam e o juízo de Deus para aqueles que o rejeitam. Isso aqui eu entendi desde quando eu tinha 17 anos, quando eu me tirou do mundo. Eu entendi: se eu abraçar o amor de Deus, Ele me aceita. Se eu rejeitar o amor de Deus, Ele vai trazer juízo sobre a minha vida. Então o compromisso do pregador com a verdade é pregar o amor, mas também pregar a justiça. É pregar o mel, mas também pregar o fel. É pregar a bênção, mas também dizer para o povo: tem bênção, mas tem maldição. Tem vitória, mas tem derrota. Tem salvação, mas tem condenação. Então Jesus foi o pregador verdadeiro da verdade. Ele disse a Pilatos: eu vim para pregar a verdade. Pilatos falou: o que é a verdade? Só que quando Jesus ia falar o que era a verdade, Pilatos voltou, sentenciou Jesus à morte. É assim na vida de tantos. É assim na vida de tantos. Quando Jesus está prestes a revelar a verdade, naquele momento, que é o último dia, as pessoas viram e seguem. Jesus disse: eu vim para dar testemunho da verdade. Agora, interessante, e aqui é lindo, porque o Senhor era submisso ao Pai. O Senhor Jesus era submisso ao Pai. E Ele falou assim, estou encerrando: o meu testemunho não sou eu quem dou de mim, mas tem alguém que é maior que dá testemunho de mim. O Pai dá testemunho de mim. Vocês não conhecem o Pai. Vocês não ouviram o Pai. Vocês não viram o seu aspecto, mas eu vim do Pai. E tudo aquilo que eu tenho ouvido do Pai, eu tenho falado para vocês. Eu quero dizer para a igreja: essa pregação não é minha, é do Senhor. Então o Senhor está falando com você o testemunho fiel que Ele quer dar
é Ele que dá. Aleluia. É Ele que dá o testemunho. Agora, lindo, quando Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,14, a igreja que apostatou, a igreja que abandonou, aquela igreja que Jesus disse, antes fosse frio ou antes fosse quente, porque as mãos não vão me dar-te-ei. Para essa igreja, sabe qual foi a característica que Jesus usou para falar com ela? Isso aqui foi Deus que me revelou, eu estudando, eu vi. Achei interessante. Jesus falou para a igreja de Laodiceia: tu és cego, tu és nu e és pobre. Aí, quando Jesus fala com a igreja, que era uma igreja apóstata, uma igreja que abria a mão da presença de Deus, ele falou assim: eu sou Jesus. Olha essa coisa tremenda. Tem tudo a ver com essa palavra. Eu sou Jesus, a fiel testemunha. Eu sou Jesus, a fiel testemunha. Por que a fiel testemunha? Porque ele testemunhou da verdade do começo ao fim. O que vai me trazer salvação, o que vai te trazer salvação, o que vai me trazer libertação, o que vai te trazer libertação é você ser fiel ao testemunho da verdade. Aleluia. Quando o diabo vir com o laço, Deus vai falar assim: ele está dando testemunho da verdade. Quando o diabo vir com as estratégias, Deus vai falar assim: ele está dando testemunho da verdade. Quando o diabo te cercar num beco sem saída, o Senhor vai falar: ele está dando testemunho da minha verdade. Você não toca nele. Meu Deus, aleluia, obrigada, Jesus. João falou assim: os que são nascidos de Deus não vivem em pecado e o maligno não lhe toca. Sabe por que não vive em pecado? Ele mesmo revela: porque anda na verdade. Ele diz: se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos paz com Deus e com os irmãos, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então quero que você guarde no seu coração: Jesus era inocente, morreu pela sua culpa. Ele quer que você faça dele prioridade. E para encerrar, ele quer que você dê testemunho da verdade. Você tem dado testemunho da verdade? No púlpito, com microfone ou não? Dentro de casa, na rua, onde você for, deixe testemunho da verdade. Pregue o amor, mas pregue a justiça. Porque quem não se arrepender no amor, vai se arrepender na justiça. Tem pessoas que a gente evangeliza falando do amor. Jesus te ama, João. Jesus te quer. Mas tem pessoas que te falam assim: olha só, varão, Deus chama na tua vida, mas a sepultura está aberta. É o amor para uns e a justiça para outros. E é isso que Deus quer da sua igreja. Se coloque de pé nessa noite.